Seja bem-vindo ao canal Histórias de Terror. Já passamos de 1000 inscritos e convidamos a você que não se inscreveu se inscreva para alcançarmos nossa meta de 5000 inscritos. Não esqueçam de deixar o seu like. Vamos às histórias? 1. A Casa dos Condenados. Éramos 7 até 1990, quando formamos um círculo ao redor de uma garrafa de vidro, que decidia, através de uma famosa brincadeira, revelar segredos ou pagar alguma prenda, verdade ou desafio. 7 amigos unidos, do interior de Minas Gerais, a cidade pequena porém conhecida por uma lendária casa mal assombrada. O lugar era um pouco afastado do restante da população, mas tinha alguns vizinhos e estes relatavam ver e ouvir coisas estranhas ao redor daquela casa. Na brincadeira de um sábado à noite, após uma sessão de bebedeira, Ralph, na sua vez de escolher uma consequência, deixou-nos em um profundo estado temporário de silêncio. A consequência para Edu era nada menos do que desafiá-lo a passar uma noite sozinho na casa assombrada, conhecida por amaldiçoar quem ali entrasse, pelo menos era o que diziam os próprios donos da propriedade, que era na zona rural. Na nossa brincadeira, Edu, que além de não acreditar em histórias sobrenaturais, nunca dava o braço a torcer. Botou sua jaqueta, pegou sua moto, uma mochila, algumas lanternas e disse que quem quisesse veria alguém que não tinha medo da casa. Eu aceito o desafio. Vou passar o resto da noite na tal casa mal assombrada. Nos unimos contra tal ideia e pedimos para que Ralph mudasse o desafio imposto a Edu, afinal a brincadeira não era para ir tão longe. A casa era conhecida pelos muitos relatos de pessoas escutarem vozes, gritos, choros, portas baterem sem vento algum e até vultos. Foram as notícias dos jornais no fim dos anos 80, um zelador teria morrido eletrocutado dentro da casa quando simplesmente tirou uma tomada de uma televisão e um peão que simplesmente caiu morto a alguns metros fora da casa. Consideramos coincidência, dizia a imprensa na época, mas o fato era que também tinham os desaparecimentos de alguns mendigos e desavisados que invadiram a casa achando que teria abrigo. Estes que sumiram após entrar na construção. Lembramos Edu de todas essas coisas assustadoras que supostamente teriam acontecido por causa daquela casa, mas foi em vão. Nosso amigo montou na garupa da moto e partiu pela estrada de terra indo em direção à residência misteriosa e assustadora. Ralph tinha ido longe demais na brincadeira. Decidimos ir de carro atrás do Edu e impedi-lo de entrar naquele lugar. Ralph, em seu canto do banco traseiro, estava pensativo e expressivo até quebrar o silêncio do percurso do caminho. Eu não tenho culpa de nada. Se acontecer alguma coisa com ele, saibam que ele teve a opção de não aceitar a consequência. Não contive ao comentário e rebati. Nós conhecemos a rebeldia e a valentia do Edu. Você exagerou na escolha da consequência dele, pois sabia que ele iria topar. Um breve silêncio pairou dentro do carro. O restante da turma estava em outra moto um pouco à frente de nós. Um pouco mais tarde, chegamos em uma estrada escura de terra e, dali por diante, faltaria muito pouco para termos acesso à porteira quebrada da chácara abandonada em que ficava a famosa casa. Eu nunca tinha chegado tão perto daquele lugar, aliás, ninguém ali tinha feito isso antes, nem mesmo Edu havia pensado antes nisso, mesmo porque ele nem ligava para as histórias de terror ou lendas urbanas da nossa cidade. Gente, se é realmente uma lenda essa casa ser mal assombrada e amaldiçoar quem entrar nela, com toda certeza iremos descobrir isso hoje. Vejam, a moto do nosso amigo Edu já está estacionada na entrada da casa. Chegamos atrasados, disse o Caio, que era quem dirigia o carro onde estávamos. Ao descermos do carro, Ralph disse que se quiséssemos entrar, entraríamos sem ele nem mover um dedo sequer. O Edu quis vir porque sempre se achou melhor do que todos. Porque sempre quer mostrar valentia para todos dessa porcaria de cidade. E se ele e vocês querem morrer nessa casa, eu não quero. Aí dentro eu não entro e vocês não podem me obrigar. Ralph e Edu tinham uma rixa, não se bicavam muito, vivíamos separando as brigas dos dois. No passado Edu roubara uma namorada do amigo e, mesmo após alguns anos, eles meio que só se toleram em nome da nossa amizade, afinal somos em 7. Deixa ele aí galera,
O Ralph é um covarde mesmo. Fica aí dentro do carro que vamos tirar o Edu dessa porcaria de casa, e tudo por causa dessa brincadeira sua. Após Caio esbravejar com Ralph, logo seguimos rumo à casa, enquanto ele trancava as portas do carro. Ligamos então as lanternas e seguimos o objetivo. Confesso que, assim que íamos nos aproximando da casa, as minhas pernas tremiam cada vez mais, e logo a história toda do lugar passou pela minha cabeça, os relatos na cidade, as matérias com foto nos jornais, até que entramos. A casa era linda por dentro. Havia um salão enorme com uma escadaria para um segundo andar, onde parte estava invadida por plantas e mato. Edu não estava ali. Passamos a procurar no segundo andar, onde havia um longo corredor e várias portas, mas somente uma delas estava aberta. De repente, escutamos um estrondo de porta batendo vindo do andar de baixo, logo descartamos a possibilidade de ser o Ralph entrando e consideramos o vento ter batido. Confesso que era apenas para amenizar o enorme medo que estávamos sentindo. Assim que entramos pela única porta que estava aberta naquele imenso e longo corredor, vimos Edu parado no meio de um enorme quarto ou talvez fosse uma biblioteca. Tentamos falar com ele, mas ele não nos respondia, nem se movia. Apenas mantinha o olhar fixo e a boca aberta para o canto inferior da parede. Apontei a lanterna para o lado em que ele olhava e, na parede, um homem velho estava encostado sentado no chão, com os braços entre as pernas. Ele tinha um longo cabelo branco, crespo, era barbudo e usava um chapéu preto, desses que se usa nos rodeios. Na canela do velho, via-se uma corrente com um cadeado trancado. Um pouco mais atrás, pelo canto do quarto, a corrente se ligava a uma mulher mais nova, porém com uma pele putrificada, que sorria maquiavelicamente expondo seus dentes longos e afiados. De repente, os dois se levantaram e começaram a atacar Edu, que gritava como eu nunca tinha escutado antes. Talvez toda a cidade conseguisse escutar os gritos de tão altos que eram. O velho e a mulher apertavam tanto nosso amigo com as correntes, que até podíamos escutar o barulho de ossos dele se quebrando. Não tínhamos outra escolha a não ser correr dali sem olhar para trás, e foi o que fizemos. Chegando novamente no corredor escuro, os gritos iam perdendo forças. Lamentamos perder um grande amigo diante de nossos olhos, mas tudo foi muito rápido, não pudemos fazer nada. Corremos para a parte de baixo da casa e demos de cara com a porta aberta. Ao sair, vimos Ralph morto dentro do carro com a cabeça encostada no vidro da janela e sangrando pela boca. Que merda! Gritou Caio. Notamos que as portas do carro ainda estavam travadas conforme vimos Ralph fazer anteriormente. Pudemos escutar alguns rosnados um pouco distantes de nós, e nos deparamos com uma outra estrada igual à de terra que ligava a entrada da casa, e do outro lado havia um cachorro que latia pra gente. Havia também um carro e uma moto estacionados próximos um do outro. Tinha uma pessoa dentro do carro dormindo. Nos aproximamos para ver, e era o Ralph. Ele estava dentro do carro. Era um carro igual ao do Caio e ele não estava mais morto, mas sim dormindo. Batemos nos vidros, mas ele não escutava e o cão que estava latindo para nós logo começou a gargalhar. Do nada, estávamos novamente dentro do salão principal da casa, estava muito escuro. Agora, correntes estavam entrelaçadas em nossas pernas. Foi quando vimos Edu, todo desfigurado e contorcido, descendo pela escadaria em nossa direção. Ele estava todo ensanguentado e, por mais que a gente tentasse correr, ele conseguia chegar cada vez mais perto de nós. Outra corrente o amarrava a algo no segundo andar da casa. Sabíamos que, apesar de termos bebido naquela noite, estávamos sóbrios para ter delírios. Mas era real. O cachorro que latia lá fora entrou na casa e foi crescendo até se parecer com uma criatura horrível parecida com um lobisomem. Ele começou a conversar, sua voz era rouca e seu hálito era forte. Lá fora, só entramos na casa de vocês com autorização. Já aqui no submundo, não se entra sem antes ler o que está escrito na porta. Fomos guiados até a porta daquela casa maldita, e uma frase riscada com algo perfurante na porta dizia: pode entrar, mas se entrar,
jamais irá sair. Logo o salão escuro ficou cheio de pessoas acorrentadas umas nas outras. Algumas dessas pessoas lembro de ter visto por fotos nos jornais. Eram os mortos ou desaparecidos das histórias contadas sobre aquele lugar. Foi quando me dei por conta de que estávamos todos condenados à prisão eterna daquele pesadelo, talvez mortos ou talvez desaparecidos. 2. Segunda chance. Perder um filho, com certeza, deve ser a pior dor existente. Foi o que aconteceu com Sofia. Seu filho Mike, de 8 anos, morrera há alguns meses atropelado, vítima de uma fatalidade. Saindo do colégio correndo, fora atingido por um carro desgovernado, guiado por um motorista bêbado que respondia o processo em liberdade. Sofia nunca se conformou com culpava a tudo e a todos, inclusive a si própria pelo ocorrido. Se ela tivesse ido buscá-lo no colégio, se ela não tivesse ido trabalhar naquele dia, Mike ainda estaria com ela. Seu casamento não resistirá ao golpe, pois também culpava seu marido. Ela acabou por tentar o autoextermínio, mas, sem êxito. Se achava tão incompetente que nem acabar consigo mesma ela conseguiu. Vivia à base de antidepressivos em seu apartamento desarrumado, sujo e necessitando de uma boa faxina. Só o quarto de Mike estava como sempre foi. Seu quartinho azul, seus brinquedinhos, a caminha em forma de carro de Fórmula 1, sua estante com seus bonequinhos de heróis. Seu armário. Suas roupas ainda tinham seu cheiro. Sofia passava horas deitada no tapete do quarto de Mike, abraçada à sua foto e chorando pela falta do filho. Até que, um dia, nas poucas vezes que saía de casa, andando a esmo pelo centro da cidade, avistou um sebo, uma loja de livros antigos e usados. Ela entrou e começou a examinar as prateleiras. Dentre elas, um livro preto e grosso com letras douradas chamou-lhe a atenção. Começou a folheá-lo e notou vários desenhos, como os símbolos de bruxaria de filmes de terror dos quais ela gostava. Até que um dos títulos chamou sua atenção: Ressuscitação. Tratava-se de um livro de feitiços e o texto ensinava como trazer alguém de volta à vida. Sofia dirigiu-se ao caixa e, ao pagar a mercadoria, o funcionário da loja estranhou, pois não estava cadastrado, mas cobrou-lhe um preço um tanto alto pela grossura do livro. Ao chegar em casa, a mulher pôs-se a ler atentamente a parte que mais lhe interessava e teve uma ideia: alugou uma casa de campo e, no dia seguinte, animadamente partiu para o local. Era noite de lua cheia, coincidentemente como pedia nas orientações do livro. Ela afastou os móveis da pequena sala, acendeu velas, desenhou no chão um pentagrama e, dentro dele, colocou a foto de Mike e um brinquedo que pertencia a ele assim como descrito no livro. Sofia ficou nua no meio do símbolo e fez um corte profundo no pulso, derramando sangue na foto de seu filho. Enquanto fazia isso, proferia as palavras ensinadas no livro. Então, do lado de fora, um temporal se formou. Tudo escureceu de repente e as velas se apagaram com a força dos ventos que entravam fortemente pelas frestas da cabana. Sofia, ajoelhada dentro do pentagrama, chorava clamando por seu filho e ali adormeceu. Na manhã seguinte, a mulher acordou e se achou ridícula naquela posição em que estava. Nada aconteceu. Então, limpou aquilo tudo e foi tomar um banho. Mais uma loucura feita por ela para ter seu filho de volta, e sem resultado algum. Foi para a cama chorando. Acordou sobressaltada. Já era noite e ainda chovia muito. Foi quando percebeu um barulho vindo do assoalho de madeira da varanda e algumas batidas na porta. Sofia levantou e foi certificar-se de que não era sua imaginação lhe pregando uma peça. Ao abrir a porta, seu coração gelou. Ali, encolhidinho num canto, estava Mike, seu filho. Todo molhado, sujo de terra e bastante pálido. O menino tremia de tanto frio. Mamãe, você demorou. Eu estava com medo. Lá é muito escuro, disse o menino secamente. Não se aguentando de emoção e felicidade, Sofia abraçou seu filhinho com muita vontade e então tratou de levá-lo para a banheira para dar-lhe um banho bem quentinho.
Ela ficou em silêncio contemplando seu filho, enquanto tirava o excesso de terra de seus cabelos. O menino tinha um olhar vazio. Mike, já envolvido em seu roupão felpudo sentado à mesa, observava sua mãe que falava, fazia planos de como seriam seus dias dali em diante. Você quer panquecas, filho? Mamãe vai fazer as suas preferidas. Mike ouvia sério e calado. Subitamente, ele se levantou, agarrou uma faca na pia e disse com um brilho estranho no olhar: Não quero essa merda de panqueca. Quero brincar de esconde-esconde. E correu para os quartos gargalhando. As luzes se apagaram. O ambiente passou a ser iluminado apenas pelos flashes dos relâmpagos. Sofia tremia ao tentar acender uma vela. Andou pela casa vagarosamente chamando pelo filho e o ouvia gargalhando. Vem me pegar, mamãe. A mulher ouviu um barulho atrás de um dos móveis. Mike. Pare com isso. Mamãe não quer mais brincar. O garoto saltou sobre a mãe derrubando-a no chão e cravando-lhe a faca repetidas vezes no abdômen, rosnando e dizendo com ódio naquele olhar totalmente negro: Eu não sou o Mike, sua vaca. Sofia então acordou em sua cama, em seu apartamento, assustada e bastante suada. Sentou-se à cama e disse: Meu Deus! Que pesadelo! Levantou e foi à cozinha, pois, depois daquilo, ela precisava de um café. Assim que chegou à cozinha, viu sobre a bancada o livro grosso, negro e com letras douradas que havia adquirido naquele sebo no centro da cidade. Era sua segunda chance. 3. O homem do chapéu de cocô. A janta ainda não está pronta? Tava fazendo o que atrasou? No mínimo deveria estar no WhatsApp com as vadias das suas amigas, né, sua vagabunda? E você que chega em casa com esse bafo de cachaça? Ah, não fode, seu nojento! E assim mais uma briga começava entre os pais de Alice e Juninho, um casal de irmãos de seus 9 e 7 anos respectivamente. Ouvir as brigas, palavrões e ofensas entre seus pais, já era normal para eles. Isso quando não acabava em pancadaria e, quando isso acontecia, Juninho corria para o quarto de Alice e os dois entravam na casinha de bonecas que ela tinha. Naquela noite a mesma rotina, a mãe os chamava para jantar. Eles lavavam as mãos e desciam para se sentarem à mesa e seus pratos já estavam prontos os esperando. Isso quando o jantar ou almoço não era miojo ou lasanha pronta, pois a mãe deles não era lá dada à cozinha nem aos serviços domésticos. Quando sentavam para jantar, o pai pegava seu prato e ficava na frente da TV vendo algum jogo e xingando algum juiz ou jogador que, em sua opinião, dera algum passe errado na bola. A mãe ficava sentada à mesa com eles, porém comia com o celular em punho olhando suas redes sociais e seu WhatsApp. Juninho mencionou à mãe que tinha trabalhinho da escola, pois a tia havia pedido cola e cartolina azul para levar na segunda-feira. A mãe, com muita má vontade, respondeu que aquela tia só inventava besteira, pois aquilo tudo iria pro lixo mesmo. Enfim. Assim era a rotina dos irmãos Alice e Juninho. Eles adoravam ir na casa dos coleguinhas, pois era tudo diferente da casa deles. Havia respeito, carinho e os dois eram sempre bem tratados. Os pais de seus amiguinhos não gritavam com seus filhos, os tratavam bem e não brigavam entre si. Vamos. Já acabaram? Tenho que lavar essa louça e ir ver minha novela, porque o inútil do seu pai, lógico que não vai me ajudar. Falou a mãe das crianças interrompendo seus pensamentos. Então, os dois entregaram seus pratos e foram ver desenho animado no quarto deles. No dia seguinte, enquanto brincavam na rua com seus coleguinhas, Alicia viu Juninho conversando com um senhor alto e magro e foi logo ao encontro dele. Juninho, mamãe disse para não falar com estranhos. Alicia disse pegando seu irmão pela mão. Juninho respondeu: Ele é legal, mana. Então, o senhor alto disse estendendo a mão para cumprimentá-la. Ora, em sua irmã está coberta de razão, rapazinho. Me chamo Zack. Alicia apertou-lhe a mão.
Aquele senhor era muito alto, magro e usava um terno preto e um chapéu de cocô. Era muito gentil realmente. Juninho disse: "Que chapéu engraçado!" E os dois riram. O homem alto de chapéu de cocô perguntou-lhes: "Crianças, vocês gostam de zoológico?" "Adoramos, Sr. Zack", responderam as crianças. "Então aqui estão 2 entradas para o zoológico para amanhã cedo, para vocês aproveitarem seu dia de domingo. Tenho certeza de que vão gostar." Eles agradeceram ao homem alto de chapéu e se despediram. Enquanto corriam para casa, o homem os fitava seriamente. Por conseguinte, as crianças entraram em casa correndo e gritando: "Mãe, pai, ganhamos ingressos para o zoológico." O pai riu-se desdenhando. "Até que enfim algo de graça. Porque se tivesse que pagar eu não iria." Os meninos quase nem dormiram naquela noite de tão animados que estavam os irmãos. Pela manhã, os dois se arrumaram, tomaram um café e, antes de sair, o pai já estava no carro acelerando e buzinando insistentemente, apressando a família. "Bora, merda! Vamos logo, senão eu não vou mais e ninguém mais vai sair, hein?" A mãe respondeu: "Calma, seu inútil. Você poderia ao menos ter trancado a casa, né?" Assim, entraram no carro e o pai arrancou reclamando e cantando pneus. As crianças chegaram ao zoológico super animadas. Logo que entraram, já viram a estátua de bronze de leopardo, o fosso dos orangotangos e, após isso, as jaulas dos felinos. As crianças estavam muito alegres. Mostravam tudo para o pai que, de cara amarrada, andava atrás deles e a mãe, como sempre, conversava ao celular. Mais adiante, eles avistaram umas jaulas diferentes. Era como se fossem jaulas de vidro e dentro delas haviam pessoas. Casais, alguns até com roupas muito antigas. Os irmãos se entreolharam sem entender nada daquilo. Então, um dos casais da jaula de vidro bateu no mesmo e o chamou para perto. "Olá, crianças, vocês vieram nos levar? Estávamos esperando por vocês. Seremos seus papais novos." Juninho disse: "Mas a gente já tem nosso pai e nossa mãe." E o casal da jaula respondeu: "Mas eles não são bons para vocês, já nós seremos." Os irmãos se afastaram sem entender e o casal ficou gritando, chamando-os e andando para lá e para cá. "Voltem! Levem a gente!" Alice e Juninho olharam ao redor, procuraram seus pais, mas não os viram. Ali só havia várias crianças olhando para aquelas diversas jaulas e conversando com os casais por entre os vidros que pediam para que fossem levados. "Psiu! Ei! Vocês dois! Levem a gente! Prometemos que vamos levar vocês ao parque e dar tudo o que vocês quiserem." "Cala a boca, deixa que eu falo", dizia a mulher na mesma jaula de vidro. E vários casais nesta mesma situação. Até que os dois avistaram um casal que parecia triste, um abraçado ao outro. Estes lhe chamaram a atenção por causa da imensa tristeza em seus olhares. Alice e Juninho então se aproximaram da jaula de vidro e os chamaram. "Por que vocês estão tristes? Por que estão chorando?" E a mulher, lá de dentro, respondeu: "É que perdemos nossos filhos. Tínhamos filhos lindos assim como vocês, mas não os merecíamos, pois não fomos bons pais para eles. Então foram tirados de nós e dados a pessoas que cuidariam deles como eles mereciam." Alice e Juninho se entreolharam e passou-lhes pela cabeça os mesmos pensamentos, tanto os ruins como os bons. Repararam que, no vidro, havia uma porta com botões de abrir e fechar. Juninho apertou o botão e abriu a porta. Entraram na jaula de vidro e deram as mãos àquelas pessoas sinceramente penitenciadas e redimidas que os abraçaram e choraram muito agradecendo-os pela chance recebida. Ao saírem da jaula de vidro,
Continuaram o passeio com seus novos pais muito felizes. Juninho disse para sua nova mãe: "Mãe, tem trabalhinho da escola para amanhã." E ela então respondeu: "Querido, vamos agora ao shopping comprar os materiais que a tia dele pediu?" "Claro, amor." Aproveitamos e almoçamos no McDonald's. Que tal, crianças? Oba! Os irmãos super felizes correram para dentro do carro e partiram para sua nova vida com seus novos pais, como se nunca tivessem sido infelizes, e o Sr. Zack contemplava muito satisfeito aquela cena. Enquanto isso, em algum lugar do zoológico, um casal brigava dentro de uma das jaulas de vidro. Que lugar é esse? Cadê as crianças? Juninho ou Alicia? Cadê vocês? Quer parar de gritar? Acala essa boca. 4. A babá. Assim que terminei a escola, não foi fácil encontrar trabalho. Ninguém queria contratar uma garota sem qualificações. Eu estava cansada de me candidatar a empregos anunciados em jornais e na internet sem receber nenhuma resposta. Um dia, vi um anúncio de um trabalho que não era tão tentador, mas eu realmente precisava do dinheiro. O anúncio dizia que eles estavam procurando uma babá para cuidar de 3 crianças pequenas. Dizia que não eram necessárias qualificações, apenas exigiam alguém jovem, responsável e bonito. Liguei para o número e o telefone foi atendido por uma mulher com uma voz doce e amigável. Quando eu disse a ela que estava ligando sobre o trabalho de babá, ela me contratou na hora. Ela nem quis me conhecer pessoalmente primeiro, mas disse que precisava que eu começasse imediatamente. Fiquei encantada. Na manhã seguinte, fui até a casa para conhecer a família. Assim que cheguei lá, vi que a casa era linda por dentro e por fora, tão linda que você até diria que a família era rica. A mulher e o marido me receberam com um sorriso largo no rosto e me apresentaram aos filhos. Havia 2 meninos e uma menina. Sebastian tinha 6 anos, Damian tinha 5 e Lenka tinha 4 anos. As crianças pareciam ser legais, felizes e amigáveis. Eles sempre foram educados, nunca brigaram entre si, nunca fizeram bagunça. Tudo o que eles faziam era brincar sozinhos ou ler um livro. Os pais disseram que iriam jantar e não estariam em casa até tarde da noite. Eles me falaram que as crianças já haviam sido alimentadas, então tudo o que eu precisava fazer era prepará-las para dormir. A mãe me deu um número de telefone e me disse para ligar se houvesse qualquer emergência. O pai me disse para me sentir em casa e, se eu estivesse com fome, ele disse que eu poderia pegar o que quisesse da geladeira. Depois que os pais foram embora, as crianças se sentaram no sofá para assistir TV. Eles estavam muito quietos e mal disseram uma palavra. Eu já estava meio com fome, então, durante um comercial, fui para a cozinha fazer um lanche. Enquanto vasculhava a geladeira, não pude deixar de notar 2 frascos grandes que estavam cheios na parte traseira da geladeira. Ambos estavam embrulhados em papel pardo comum e tinham um elástico vedando a borda. O que será que tinha dentro deles? Minha curiosidade tomou conta de mim. Peguei um dos potes e retirei a embalagem marrom para dar uma espiada. Ele estava cheio de longas tiras de carne gordurosa flutuando em um líquido vermelho escuro. Eu não sabia dizer que tipo de carne era, mas não parecia carne de porco ou carne de vaca. Quando eu estava prestes a colocar o frasco de volta onde o encontrei, ouvi um barulho atrás de mim. Aquilo me assustou tanto, que bati minha cabeça na prateleira acima de mim. Quando me virei, Sebastian estava parado na porta, me olhando. "Coloque isso de volta", disse ele. "Isso não é para você." O olhar em seus olhos e o tom de sua voz me arrepiaram a espinha. "Desculpe", eu murmurei. "Eu estava apenas procurando algo para comer." Sebastian não respondeu. Ele apenas ficou lá, olhando para mim. Coloquei o pote de volta na geladeira e fechei a porta. Sebastian se virou e voltou para a sala. Depois daquilo eu acabei perdendo o apetite,
Então me juntei às crianças na sala e fui assistir desenhos animados com elas. Eu estava tentando não deixar minha imaginação me dominar quando os desenhos terminaram e as notícias surgiram. Havia uma história sobre uma adolescente que havia desaparecido. A polícia encontrou a cabeça em decomposição em uma lixeira. Eles disseram que não tinham ideia do que havia acontecido com o resto dela. Eu tinha medo que aquela notícia horrível perturbasse as crianças, então mudei de canal e disse a elas que era hora de dormir. As crianças não reclamaram. Eles apenas subiram as escadas em fila única e foram para os quartos. Coloquei-os de pijama e os preparei para dormir. Então, eu as coloquei em suas camas, beijei todas elas, dei boa noite, apaguei as luzes e voltei para o andar de baixo. Estava entediado e não tinha absolutamente nada para fazer, então decidi assistir a um filme. Examinei a coleção de DVDs da família, mas tudo o que eles tinham eram desenhos animados e filmes da Disney. Eu não estava com disposição para mais coisas de crianças. Na prateleira de baixo, vi algumas fitas VHS antigas. Uma delas tinha um título estranho, M. Girls. Como era um título bastante curioso, decidi dar uma olhada. Coloquei a fita de vídeo no videocassete e pressionei play, depois sentei no sofá enquanto o vídeo começava. A primeira coisa que notei foi que era um vídeo caseiro. A família deve ter gravado eles mesmos. Os pais e os filhos estavam todos rindo e pareciam estar se divertindo. Eu estava prestes a desligar o vídeo quando notei outra pessoa nas imagens. Era uma garota que parecia estar no final da sua adolescência. Parecia que ela era a babá anterior. Ela parecia muito familiar. Eu estava reconhecendo-a de algum lugar. Talvez ela tenha estudado na minha escola. Então finalmente me dei conta. Oh meu Deus, eu pensei. Era a garota desaparecida da reportagem. Minhas mãos começaram a tremer. Meu corpo inteiro estava tremendo. Eu só queria sair de lá o mais rápido possível. Eu pulei do sofá, ejetei a fita e coloquei-a de volta no estojo. Então me lembrei dos potes na geladeira. Eu tinha que ver o que havia naqueles frascos. Estremecendo, fui para a cozinha e abri a geladeira. Talvez eu esteja apenas em choque, pensei. Talvez não seja nada demais. Cheguei e peguei o segundo frasco. Descolando a embalagem de papel marrom, pude ver longos pedaços de carne pálidos e tiras de gordura flutuando no líquido vermelho. Parte da carne parecia ter pele, em pele humana. Eu também podia ver o que pareciam fios de cabelo, em cabelos longos, em cabelos humanos. Eu estava com tanto medo, que estava prestes a fazer xixi nas calças. Arranquei o elástico que estava selando o frasco e espiei dentro. Havia um globo ocular me encarando. Horrorizada, deixei cair o pote e ele quebrou no chão da cozinha. Corri para a sala, vesti minha jaqueta, peguei a fita de vídeo e a enfiei no bolso. Assim que cheguei no corredor, Sebastian estava em pé na escada. Onde você está indo? Ele perguntou. Eu apenas me lembrei, gaguejei. Esqueci uma coisa, tenho que ir para casa e buscá-la, e volto em alguns minutos. Damian e Lenka desceram correndo as escadas. Você não pode ir, Damian gritou. Você não pode nos deixar sozinhos aqui. Estou ligando para os nossos pais, gritou Lenka pegando o telefone e discando os números. Sebastian agarrou minha perna e não a soltou. Você tem que ficar, ele gritou. Nós estamos com fome. Seu aperto era extremamente forte, mas eu consegui afastá-lo e saí correndo pela porta da frente. Enquanto corria para o meu carro, vi os pais das crianças entrando na garagem, mas eu não parei por um instante. Pulei para dentro do meu carro e tranquei todas as portas. As crianças estavam na porta, gritando e chorando. A mãe e o pai saíram do carro e eles vieram correndo em minha direção. Havia um olhar raivoso em seus rostos. O que há de errado? Eles gritaram.
Onde você vai? Volte aqui. Eu sequer respondi. Rodei a chave e dei partida. Eles começaram a bater nas janelas. Pisei no acelerador e saí de lá como um morcego do inferno e não olhei para trás. Eu não parei até chegar à delegacia. Contei aos policiais tudo o que sabia e entreguei a fita de vídeo como prova. A polícia imediatamente enviou 2 carros de patrulha. No momento em que chegaram na casa, os pais e os filhos tinham sumido. Eles apenas pegaram o carro e desapareceram. A polícia revistou a casa e encontrou os frascos na geladeira. Eles também encontraram carne e ossos humanos no porão. A perícia fez testes e confirmou que aqueles eram os restos da garota desaparecida. Eles nunca conseguiram rastrear a família. Eles ainda estão por aí em algum lugar, provavelmente vivendo com um nome diferente, provavelmente ainda em busca de novas vítimas. Se você quer o meu conselho, tome cuidado quando for trabalhar de babá.